Questão 8 da FMJ 2024. O que ela fala pra gente? Um dos lados de um retângulo foi dividido por um ponto em duas partes de mesma medida, e o lado oposto foi dividido por dois pontos em três partes da mesma medida. Dois segmentos de reta conectando vértices do triângulo com os pontos que dividem os lados do retângulo determinaram um triângulo de área 3. Tá, então a área desse triângulo aqui é 3, né? Beleza. Destacado na figura. Observando que um dos lados do triângulo mede 5, né? Um dos lados do retângulo mede 5, ele quer saber o perímetro. Tá, então se um dos lados mede 5, esse lado aqui, consequentemente, também vai medir 5, né? Porque é um retângulo. Beleza? Então ele só quer saber quanto que vale esse lado aqui e quanto que vale esse lado aqui. Beleza? Show de bola. Bom, você pode chamar aqui de x, aqui de x, aqui de x, aqui de y, aqui de y? Pode. Você vai conseguir fazer? Vai. Tem como você achar aqui duas equações, resolver um sistema, achar quanto que vale x, quanto que vale y. Vale a pena se fazer isso? De forma alguma. Vale muito mais a pena você escolher uma letra só e conseguir conseguir achar um tamanho que possa ser dividido em 2 e um tamanho que possa ser dividido em 3. Em outras palavras, você vai achar um tamanho que seja tanto múltiplo de 2 quanto múltiplo de 3. Então, basicamente, é o MMC entre 2 e 3. Como o número 2 e o número 3 são primos entre si, o MMC de números primos entre si é o próprio produto desses dois números primos. Então, 2 e 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, o MMC é 6. Então, eu vou falar que o lado desse retângulo vale 6x. Se ele foi dividido ao meio, então aqui é 3x e aqui é 3x. Aqui, como ele foi dividido em 3, aqui vai ser 2x, aqui vai ser 2x e aqui vai ser 2x. Tudo bem? Tudo bem por você? Beleza. Esses triângulos, eles são semelhantes. Por quê, José? Por que eles são semelhantes? Porque ele tem dois lados aqui, ó, no caso, um lado paralelo ao outro. E pelo teorema fundamental da semelhança, se você tem pelo menos um lado paralelo, esse triângulo ele é semelhante. Eu vou resolver isso por semelhança de triângulos. Mas calma, 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 calma. Bom, você consegue perceber que a altura toda vale 5? Eu vou falar que a altura desse triângulo aqui vale Hzinho. Tá? Vale Hzinho. Se a altura desse triângulo vale Hzinho, ó, não esquece aqui que a área desse triângulo, ó, vale 3. Não esquece disso não, que isso vai ser importante pra gente. Se a altura desse triângulo é Hzinho, então a altura desse triângulo aqui, ó, vai ser 5 menos Hzinho, certo? José, por quê? Pensa comigo. No caso aqui tudo é 5, né? Mas, por exemplo, se Hzinho fosse 2, quanto que valeria esse cara? 3, que é 5 menos 2, tá? Perfeito, porque a soma deles tem que dar 5, né? Tudo bem, deixa eu até fazer um ponto aqui separando segmento de reto para você entender o que eu estou fazendo. Beleza. Bom, eu vou achar uma relação entre o x e o h, porque aí eu consigo fazer a área do triângulo com somente uma incógnita e achar a resposta da minha questão. Então, veja, esse ângulo aqui verde, ele é o mesmo esse ângulo verde, né? Porque eles estão opostos pelo vértice, até porque aqui é o prolongamento da reta, aqui é o prolongamento da reta, então a gente tem dois ângulos opostos pelo vértice. Bom, pela regra do Zoro, veja bem, esse ângulo aqui que vai estar aqui, ó, a gente vai ter um ângulo alterno interno, porque a gente tem duas retas paralelas, ó, uma reta paralela, duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo aqui, ele é interno, e o alterno interno dele é esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Então, se eu desenhar esse ângulo aqui como um ângulo azul, o alterno dele tá aqui, ó, azul. Da mesma forma, se aqui fosse o ângulo roxo, o alterno dele terá aqui, ó, um ângulo roxo. Tá, então a gente sabe que a semelhança de triângulos ela vai pelos ângulos. Então, quem está oposto ao ângulo azul, né, 5 menos h, está para quem está oposto ao ângulo azul aqui, que é o h. 5 menos h está para h, beleza? Da mesma forma, que quem está oposto ao ângulo verde, que é o 3x, que 3x. Ó, se eu comecei relacionando um triângulo, eu tenho que continuar relacionando esse mesmo triângulo, tá? Então, se eu botei o 5 menos h aqui, eu tenho que botar o 3x em cima também, senão é a questão. E aqui está oposto ao ângulo verde, né? Então, está para 2x. Bom, como eu te disse, o x corta com x. Então, ó, a gente vai achar aqui 5. Deixa eu só apagar essa área aqui, depois eu lembro dela de novo. 5 menos h dividido por h é igual a 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, você vai achar que 2 vezes 5 menos h é igual a 3 vezes h. 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes menos h dá do menos 2h, né? Então, 10 menos 2h, isso é igual a 3h. Então, 10 é igual a 3 mais 2 dá 5h, né? Que esse 2 vai para lá somando. E esse 5 vai para cá dividindo, então h é igual a 10 dividido por 5. Ou seja, a altura desse triângulo vale 2 centímetros, tá? Nossa, que cagada, né? Eu falei, galera, se ele vale 2, nem foi realmente coincidência.
Então, a altura desse triângulo vale 2. Tá, José, e aí? E agora? Bom, agora eu vou usar essa altura que vale 2 para descobrir o x. Como, José? Pela área. Aí que entra a área. Bom, eu sei que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base, que é 2x, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. E isso é igual à área do triângulo, que vale 3, né? A área do triângulo que vale 3. Bom, o 2 corta com 2, então você fica que 2x é igual a 3. Então, x é igual a 3 dividido por 2. Perfeito, você achou quanto que vale x. Lembra que esse lado vale 6x e esse lado vale 6x? Como eu quero o perímetro, é a soma de todos os lados do retângulo. Então, vai ser 5 mais 5, que já vai dar, ó, o perímetro eu escrevo como sendo 2 vezes o pezinho, que é o semiperímetro. Então, 5 mais 5 dá 10. Aqui seria 6x mais 6x. E é 12x, né? Só que a gente não achou que x é 3 meios, então é 12 vezes 3 meios. 12 dividido por 2 dá 6, né? Então é 6 vezes 3 mais 10. Aí é 10 mais 18, que vai dar 28. Então o perímetro desse retângulo mede 28, letra D, no nosso gabarito. Questãozinha muito linda, muito bonita. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a resolução. Se gostou, deixa um comentário aí e já fala assim, pô, Zé, gostei muito, pô, isso aí acaba engajando a gente a continuar trazendo mais resoluções dessa para vocês, beleza? Te vejo então no nosso próximo vídeo. Valeu!